Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leânia, faço parte da célula digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Sempre trazendo uma palavra direcionada por Deus, né? Através da vida do nosso líder, o profeta Vinícius Iracete. Que desejo que Deus abençoe a sua vida com todas as sortes de bênçãos. Você, a sua casa e os seus parentes. Amém? Deus abençoe grandemente. E se você já quiser deixar o seu joinha, por gentileza, compartilhe, se inscreva no canal, para que juntos nós venhamos levar a palavra do Senhor. E essa semana, que nem foi falado na terça-feira, nós estamos falando, Deus está te preparando. E hoje nossa base bíblica vai ser Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15. Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Josué recebeu de Deus a ordem de liderar o povo após a morte de Moisés. Mas Josué, ele era um guerreiro forte, valente nas batalhas. Ele não era um líder, né? Então, havia dois problemas ali naquele momento, sobre a vida de Josué e sobre a vida do povo, né? Um não sabia liderar, que era Josué. E do outro lado, um povo que não sabia seguir. Havia esses dois problemas. Quantas vezes as pessoas colocam a culpa nos outros por suas perdas, né? Por quê? Pelo fato aqui, de o povo começar a murmurar e reclamar. Por quê? Porque era um povo que não sabia seguir. Então, aí sempre você não vai querer aceitar as ordens e você sempre vai querer colocar a culpa nos outros. Ah, minha vida não dá certo por causa de você. Ah, as coisas não acontecem por causa da sua boca. Ah, porque você não me ajuda. Tudo é culpa dos outros. Ah, se eu vivo essa vida assim, é por culpa da minha esposa, dos meus filhos, é por culpa do meu marido. Sempre coloca desculpa. Ah, eu vivo essa vida por causa do governo. Sempre coloca uma desculpa. É mais fácil culpar os outros do que a gente assumir nossos próprios erros, né? Mas infelizmente não é assim que Deus quer. Deus quer que nós sejamos verdadeiros e venhamos assumir o erro das nossas escolhas e das nossas atitudes. Para você conquistar, você precisa liderar. Mas você precisa também aprender a seguir. Todo líder um dia seguiu e continua seguindo. Porque nós sempre vamos seguir a Jesus Cristo, nosso líder. Então não tem como um líder dizer que nunca vai seguir alguém, porque sempre vai ter alguém acima dele. A gente não aprende do nada. Nós aprendemos com alguém superior a nós. Josué não conseguiu discernir se aquele homem era um adversário ou um aliado ou se era um anjo. Faltou discernimento espiritual em Josué. Mesmo estando Moisés por anos. Ainda, né? Mesmo ele andando com Moisés muitos anos, ele ainda não estava preparado.
para liderar, porque ele era guerreiro, né? Ele recebia ordens, e agora inverteu, agora ele ia ter que liderar uma nação forte e grande. Há tempos assim na nossa vida, aonde pensamos que já podemos estar em posições mais elevadas. Sabe quando você passa um momento difícil e fala, nossa, eu já teria que estar lá na frente, nossa, eu quero isso para minha vida, eu quero um carro agora, você nem tem habilitação, mas quer o carro. Não, eu que tinha que ser o gerente desse negócio. Mas e você está preparado? Você já tem uma estrutura para aguentar a pressão de ser um gerente numa empresa? Ou de você ser o dono? Quem é funcionário é fácil olhar para um patrão e... é fácil ser patrão. Mas só ele sabe os tocos que ele arranca todo dia, né? Os ossos secos que tem que roer, que ele roeu, e ainda às vezes rói, modo de dizer, né? As necessidades que ele passou para ele chegar até onde ele chegou. Então criou uma estrutura no meio dos tempos difíceis. Então primeiro nós temos que ter uma estrutura. Por isso muitas vezes, na verdade, quando Deus está trabalhando, Ele só vai entregar algo na sua mão quando você tiver a capacidade, a estrutura para receber. Mas a nossa estrutura nos mostra que não. Aí quando você avança o sinal, quando você, como se diz? Como é que eu posso explicar agora? Quando você eu não vou seguir nesse caminho, eu vou pegar um atalho para chegar mais rápido. Aí quando você está uma posição que você pensa que você estava preparado e você não tem estrutura, você acaba caindo, reconhecendo que você não tem ainda a estrutura para liderar como você pensava que era. Então a gente não pode atropelar os processos que Deus coloca na nossa vida, porque cada processo vai te fortalecendo para quando o Senhor entregar nas tuas mãos, você vai ter estrutura espiritual, mental, física, para suportar a bênção que o Senhor vai entregar. As bênçãos também exigem estrutura para nós. Não é bênção, então eu posso receber de qualquer jeito. Com Deus não é assim, né? Tudo tem o tempo certo para acontecer. É que nem uma mulher grávida. Ela tem que esperar 9 meses. Se caso tirar o bebê antes do tempo, o bebê não está preparado. Ele vai ter que ir para uma incubadora, esperar o tempo de completar os 9 meses. Então, que nem eu falei, nós não podemos atropelar, né? Cada etapa da nossa jornada. Porque um bebê precisa esperar 9 meses, ele está sendo gerado, ele precisa estar completo para nascer. E é assim os projetos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, né? Muitas vezes queremos Deus com nós, mas não estar com Ele. Eu quero Deus comigo, mas não quero estar com Ele. Eu quero que Deus me ajude, nessa situação, mas eu não quero ter intimidade com Ele. Eu não quero ter compromisso com Ele. Muitos veem Jesus como uma gaveta, que quando você precisa, você abre, pega o que precisa e fecha. Jesus, eu preciso disso e pronto. É que nem um homem quando não quer um relacionamento sério com uma mulher. Ele não quer, né? É assim, com Deus nós temos que ter um relacionamento sério, íntimo, para andar com Ele. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, vai nos dizer: pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrita está: sede santos, porque eu sou santo. Andar com Deus requer santidade, compromisso. Requer você negar os teus próprios desejos, né? Pureza e consagração. Ser santo significa ser puro, incorruptível e separado do pecado. Imitação de Deus. A santidade é um chamado
a imitar a santidade de Deus, que é a fonte da vida. Imitar a Deus, que é santo, puro, não é uma opção, é um imperativo, uma ordem de Deus que não atribui um sonho impossível de ser alcançado. E vamos explicar agora o que significa essa palavra imperativo. Pode referir-se a uma ordem ou imposição, algo obrigatório ou de grande necessidade, ou ainda ao modo imperativo na gramática, que expressa pedidos, ordens ou conselhos. O termo tem origem latina e no uso comum designa uma ação que exige ser realizada, um dever ou uma regra. Então você quer dizer que eu sou obrigado? Não, você não é obrigado. Deus deixou o livre-arbítrio. Nem você nem eu somos obrigados a aceitar Jesus, nem eu nem você somos obrigados a buscar santidades, nem você nem eu somos obrigados a entregar a nossa vida para Jesus, a buscar Ele, a ouvir a voz dEle, a renunciar ao nosso eu. Nós não somos obrigados porque tem um livre-arbítrio. Quem vai escolher? Por isso que Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vai abrir a porta e eu vou entrar e vou cear com ele. E vou fazer morada. Então quem abre a porta é eu e você. Quem decide se queremos aceitar Jesus somos eu e você. Quem decide se queremos viver eternamente com o Senhor somos você e eu. Nós decidimos, nós escolhemos. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Às vezes eu penso, um Deus tão grande, tão soberano, e Ele nos deixa, nós, decidir se queremos seguir a Ele ou não. Então, a escolha é nossa, a escolha é sua. Quer viver eternamente com o Senhor? Quer viver dias felizes? Quer viver dias de paz? Você só vai encontrar em Jesus Cristo. Não há outro. Porque a sua alma, só quem pode acessar é o Espírito Santo. Não tem ser humano que pode acessar a sua alma, a não ser o Espírito Santo de Deus. Né? Você não é obrigado. Mas Hebreus capítulos 12 e 14 diz para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como nós vermos o Senhor sem a santificação, sem santidade, sem nos separar, sem dizer não para o pecado, sem dizer não para a mentira, sem dizer não para as coisas que nos afastam da presença do Senhor. Nós precisamos se posicionar e dizer: sim, Senhor, eu aceito. Eu aceito, eu não quero mais viver essa vida de tormento, vida de vazio, vida de tristeza. Uma vida de derrota, que eu tô rindo na frente dos outros, mas por dentro eu tô acabada. Eu me sinto derrotado, frustrado. Não tenho forças para prosseguir. Eu vivo de aparência. Mas Jesus te conhece. Jesus te conhece. O oculto profundo da sua vida. Então sim, diga sim para Jesus. Diga sim para o Espírito Santo dele. Diga sim, Senhor, toma o controle da minha vida e me direciona. E me ajuda, né? E aí o Senhor vai começar a te preparar para tudo que Ele tem para a sua vida. Com Jesus não é flores e maravilhas, mas com Jesus a vitória é certa, a salvação é certa. Então tome esse passo de fé e aceite Jesus. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida. Eu lembro, até hoje, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava deitado numa cama de solteiro, lá onde eu trabalhava, na casa de um advogado, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu estava naquele quartinho lá dos fundos, que era onde eu dormia. E aí eu lembro que eu estava deitada e falei: Senhor, falei: Deus, eu não conhecia o Senhor. Falava: Deus, toma a frente da minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, que eu não aguento mais. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar. Eu fui vendo as mudanças, Deus foi colocando as pessoas certas, né? Colocou um casal para falar de Jesus para mim, onde me acolheram. E hoje eu estou aqui.
A misericórdia do Senhor, o Senhor tem me sustentado. Nessa trajetória, eu posso falar, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E o Senhor foi fiel, justo e verdadeiro em todo o tempo na minha trajetória. Então, não deixe para amanhã. Aceite Jesus hoje. Aceite que a nossa vida não termina aqui. Nós somos eternos. Escolha viver eternamente com o Senhor. Amém? E eu vou te deixar uns... Eu vou te deixar uns recadinhos. Mas eu vi que eu ainda tenho... tenho mais uma parte aqui para falar. Quanto tempo gastamos pedindo para que Deus abençoe os nossos planos? Né? Senhor, abençoa aqui, Pai, essas vendas para mim. Jesus, abençoa essa compra do carro aqui. Jesus, abençoa a venda desse imóvel. Jesus, eu estou precisando pagar uma conta, me ajuda, me socorre. Mas a gente, muitas vezes, não para saber. Ao invés de pedir, desejar, né? Ao invés de a gente pedir, a gente tem que desejar. Reconhecer que os planos de Deus é melhor na nossa vida. Por isso que lá em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 vai nos dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O quê? Isso. O seu e o meu, os nossos pensamentos não são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes nós pensamos que o melhor... Nossa, se eu comprar esse carro, se eu comprar essa casa, se eu fizer isso, vai ser o melhor, é o top dos top. E Deus tem muito mais grandioso para a sua vida e para a minha vida, para a nossa família, para os nossos, para o reino dele. Então, que nós venhamos mudar a nossa oração e começar a falar: Senhor, que seja feito a tua vontade sobre nós, seja feito os teus planos, que os teus desejos se cumpram na nossa vida. Se cumpra os teus planos sobre mim, Pai. Porque o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece o amanhã. Deus não é limitado ao tempo, aos anos, às estações. Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Então Ele conhece. Qual é o melhor caminho para você trilhar, para você chegar no lugar certo? Quais são as pessoas, as conexões certas que Ele vai colocar no teu caminho? Quais são as amizades genuínas? Qual é a esposa que Ele tem para você? Qual é o marido que Ele tem para você? Para que você não venha chorar depois. Porque você não venha se arrepender depois. Busque no Senhor. E aceite os planos que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu quero te deixar uns recadinhos. De segunda a sexta-feira temos oração lá no templo com o apóstolo José, das 7 da manhã às 8, e é transmitido pelo canal dele. @apóstolo José Iracete, é tudo junto. Quarta-feira nós temos 2 grandes cultos, às 15 e às 20 horas, com os pastores. Amém? À noite, o apóstolo José Iracete também. E é transmitido pelo canal da igreja, e é tudo junto. @IEJN Alphaville. E esse Alphaville é o PH. Amém? PH 2 L's. Domingo, grande culto, às 9 às 18h30. Às 9 da manhã com o profeta Vinícius e à noite com a profeta Ariane. Amém? E pelo canal da profeta Ariane é tudo junto também. É @Ariane Iracete. Amém? E a palavra do profeta Vinícius é transmitida pelo canal dele a partir das 9h30. Por aí, 9h30, 9h40. Vinícius Iracete. Amém? Tudo junto também. Coisa boa, né? Tudo junto. Tudo na bênção, na união. Amém? E também tem escolinhas.
tem escolinha para as crianças, tem quarta-feira, tem no domingo escolinha para seus filhos. Pode trazer seus filhos, vem receber uma palavra que vai estar os pastores, as pastoras, os obreiros, os voluntários, toda a equipe lá. E no final do culto tem oração com os pastores, se você precisar de uma oração específica. Amém? Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendito é o Senhor, grande, poderoso, temível nas batalhas. Um Deus que não perde batalha, Senhor. Um Deus que cumpre os propósitos e os planos que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que não se perde no meio da caminhada. O Senhor não é um Deus, Pai, que se arrepende, Pai, de ter, Senhor, liberado algo de bom e extraordinário para a vida dessa pessoa, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Pai, visite a mente dela. Que o Teu Espírito Santo renove a mente dela, a forma dela, Senhor. Que ela seja transformada na mente dela, Senhor. Sim, Pai. Que o Senhor arranque, Pai, toda a mentira, toda a sofisma do inimigo na mente dela, Pai. Toda a mentira dizendo que ela não vai conseguir, Pai. Que tudo isso que foi falado, Pai, é para os outros, mas não para ela, Pai. Isso o Senhor está repreendido em nome de Jesus. Porque Jesus chama ela. Jesus chama ela para ela viver os planos que o Senhor tem para ela, para a casa dela, para a geração dela, Pai. E os planos que o Senhor tem é vida, e vida é com abundância. Sim, o Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação, o Senhor tem transformação, Pai. O Senhor tem cura, porque Tu és o médico dos médicos. O Senhor é aquele que abre a porta e ninguém pode fechar, Senhor, se ela está precisando de uma porta de trabalho. Mas o Senhor também é um Deus que fecha a porta e ninguém vai abrir, Pai. Então, que o Teu Espírito Santo de Deus visite essa casa. E que o Senhor derrame paz, alegria. Que o Senhor, Pai, encha de sabedoria. Que o Senhor renove as forças. Que o Senhor aumente a fé, a convicção que essa pessoa tenha somente no Senhor. Porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor pode todas as coisas, Pai. E que o Senhor visite, Pai. Cubra com o sangue de Jesus. Dá ordem aos Teus anjos para guardar a casa dela, Pai. A vida dela em Ti, Senhor. A vida dela em Ti, a casa dela, Pai. Que ela não desista, Senhor, de clamar ao Senhor. Que ela não desista de buscar, Pai. Que ela não desista, Pai. Que ela não desista de buscar. Mas que creia que o Senhor não mudou, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o Senhor será eternamente. Será eternamente. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor não nos deixou, Pai, órfãos, sozinhos, abandonados. Não, Pai, nós temos o Teu Espírito Santo conosco. Enche da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor, Espírito Santo. Senhor, assim eu oro e Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. E se o Senhor nos permitir, terça-feira nós estaremos de volta. Amém? Um abraço. Deus abençoe a sua vida.